o reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 4. Capítulo 84, 5 de setembro de 1901. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando, o meu amável Jesus sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz, tendo-me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes: ao menos seja agradecida. E ele, vendo-me com este temor, disse-me: minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá a tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez faltes, eu suprirei por ti. Por isso não temas. Deves saber que o verdadeiro amor é engenhoso, e o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa das penas da pessoa amada, como se fossem próprias, e um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. É o mais heróico e se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem ponha a própria pele. Então, em todo o teu coração se em teu coração não haver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás outro. Aliás, se estiveres na posse destes três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido, com todo tipo de afrontas por todos, entre tantos há um que o ama, o compadece, lhe paga por todos, e aquele, o que está fazendo? Fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graças aos mesmos que a ultrajam. Capítulo 85, 9 de setembro de 1901. Eficácia das intenções. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, enquanto minha mente estava ocupada em considerar o mistério da coroação de espinhos, lembrei-me que, estando ocupada outras vezes neste mistério, o Senhor se alegraria em tirar de sua cabeça a coroa de espinhos e cravá-la na minha. E disse em meu interior: ah, Senhor, já não sou digna de sofrer teus espinhos. E ele, de improviso, disse-me: minha filha, quando tu sofres os meus mesmos espinhos, tu me consolas, e sofrendo-os tu, eu me sinto completamente livre dessas penas. Quando te humilhas e te crês indigna de sofrê-las, então me reparas os pecados de soberba que se cometem no mundo. Eu acrescentei: ah, Senhor, por quantas gotas derramastes, por quantos espinhos sofrestes, por quantas feridas, tanta glória intento dar-te, por quanta glória deveriam dar-te todas as criaturas, se não existisse o pecado de soberba. E tantas graças intento pedir-te para todas as criaturas, para fazer este pecado ser destruído. Enquanto dizia isto, vi que Jesus continha nele a todo o mundo, como uma máquina contém em si os objetos, e todas as criaturas se moveram nele, e Jesus se movia para elas, e parecia que ele tinha a glória de minha intenção, e as criaturas tinham retornado a ele para poder receber o bem emprestado por mim para elas. Eu fiquei estupefata, e Jesus, vendo o meu espanto, disse: tudo isso parece surpreendente, não é? Não obstante, parece coisa de nada o que você tem feito. Porém, não é assim.
quanto bem te poderiam fazer com repetir esta intenção e não se faz? Dito isto, desapareceu. Capítulo 86, 10 de setembro de 1901. Unir nossas ações com Jesus é continuar sua vida sobre a terra. Continuo a fazer o que Jesus bendito me ensinou no dia 4 deste mês, se bem que alguma vez me distraio. Enquanto alguma vez me esqueço, parece que Jesus em meu interior se põe em guarda e o faz Ele por mim. Então eu vendo isto me ruborizo e em seguida me uno a Ele e faço-lhe a oferta do que no momento estou fazendo. Assim seja ainda um olhar, uma palavra, vou dizendo: Senhor, toda essa glória que as criaturas deveriam te dar com a boca e não te dão, eu tento dá-la com a minha, e impero a elas fazer um bom e santo uso da boca, unindo-me sempre à mesma boca de Jesus. Então, enquanto em todas as minhas coisas isto fazia, veio e me disse: Eis a continuação de minha vida, que era a glória do Pai e o bem das almas. Se nisto persevera tu, formarás minha vida e eu a tua. Tu serás meu respiro e eu o teu. Depois disso, Jesus repousa sobre meu coração e eu sobre o coração dele. E parecia que Jesus tomava o respiro de mim e eu tomava por meio de Jesus. Que felicidade, que alegria, que vida celestial experimentava nesta posição. Seja sempre agradecido e abençoado, Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pecadora. Capítulo 87, 14 de setembro de 1901. O princípio e o fim de nossas ações devem ser o amor de Deus. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa. E por meio de uma luz compreendia que a alma ao sair do corpo entra em Deus. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor, porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante a Ele. E encontrando-a complexo de amor, recebe-a e participa-lhe todas os seus dotes. Assim estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Agora isto me parecia que se poderia fazer também no curso de nossa vida para poupar trabalho ao fogo do purgatório e a nós a pena, e assim ser introduzidos imediatamente sem nenhuma dificuldade em nosso sumo bem. Então me parecia que o alimento do fogo é a lenha, e para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando que se adverte que já não produz fumaça. Agora, princípio e fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar este fogo são as cruzes, as mortificações, a fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões, as inclinações que muito frequentemente assolam a cabeça. Então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se nessas nossas paixões estão em seu lugar e não sentimos mais inclinações e tudo que não se refere a Deus. Parece que com isto passaremos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus e chegaremos até aqui a gozar o paraíso antecipado. Capítulo 88, 15 de setembro de 1901. Fugindo da cruz, permanece no escuro. Esta manhã o meu adorável Jesus veio glorioso com as chagas resplandecentes mais que o sol e com uma cruz na mão. Enquanto estava nisto, via também uma roda da qual saíam 4 ângulos. Parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras.
Nesta escuridão ficavam as pessoas como abandonadas por Deus, e sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra a gente mesma. Parecia que as coisas ditas antes por Jesus bendito aproximam-se a passos rápidos. Agora nosso Senhor, vendo tudo isto, moveu a compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo com voz sonora: Glória à cruz! E parecia que aquela cruz chamava de novo à luz, e os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. E Jesus repetiu: Todo triunfo e glória serão da cruz. De outra maneira, os remédios piorarão os mesmos males. Portanto, a cruz, a cruz. Quem pode dizer como fiquei aflita e pensativa no que poderia acontecer? Capítulo 89, 2 de outubro de 1901. Jesus a leva ao céu e os anjos lhes pedem que a faça conhecer a todas as gentes. Ela nada em Deus e trata de compreender o interior divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, no meio das nações. Quem pode dizer os males, os horrores que se viam? Então todo aflito me disse: Minha filha, que peste exala a terra, enquanto deveria ser uma com o céu. E como no céu não se faz outra coisa que me amar, louvar-me, agradecer-me, o eco do céu deveria absorver a terra e formar um só. Mas a terra se tornou insuportável. Por isso, vem tu e junta-se ao céu, e em nome de todos, vem dar-me uma satisfação por eles. Num instante me encontrei no meio dos anjos e santos. Não sei dizer como me senti, uma infusão do que cantavam e diziam os anjos e os santos. E eu, a par deles, fiz a minha parte em nome de toda a terra. Meu doce Jesus, todo contente, depois disto, disse, dirigindo-se a todos: Eis aqui da terra uma nota angélica, como me sinto satisfeito. E enquanto dizia isto, como para me recompensar, me tomou em seus braços, me beijava, e me mostrava a toda a corte celestial, como objeto de suas mais queridas complacências. Ao verem isto, os anjos disseram: Senhor, pedimos-te que mostres o que fazes às nações com um sinal prodigioso da vossa onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas, que não escondas mais os tesouros derramados nela, e assim, vendo e tocando eles mesmos a vossa onipotência noutra criatura, possa servir de arrependimentos aos maus e de maior estímulo a quem quer ser bom. Ao ouvir isto, me senti surpresa com um temor, e toda me anulando, tanto que me via como um pequeno peixinho, lançando-me no coração de Jesus, dizendo: Senhor, não quero outra coisa senão a Ti, e estar escondida em Ti. E isto te pedi sempre, e isto te peço, que me confirmes. E dito isto, encerrei-me no interior de Jesus, como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus. E Jesus disse a todos: Não a ouvistes? Não quero outra coisa senão a mim, e estar escondida em mim. Este é seu maior contentamento. E eu, ao ver uma intenção tão pura, sinto-me mais atraído para ela, e vendo o seu desagrado, se mostrasse às nações com um sinal prodigioso a minha obra, para não a entristecer, não vos concedo o que me pedistes. Os anjos pareciam que insistiam, mas eu não prestei atenção a nenhum. Não fazia outra coisa que nadar em Deus para compreender o interior divino. Mas o que me parecia ser um menino que quer tomar em sua mãozinha um objeto de desmesurada grandeza, me encontrando que enquanto o toma lhe escapa e apenas consegue tocá-lo, assim que não pode dizer nem quanto pesa, nem que amplitude tinha aquele objeto,
Ou bem como a outra criança que, não conhecendo toda a profundidade dos estudos, diz com ânsias que quer aprender tudo em breve, e mal consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Assim a criatura não pode dizer outra coisa que: toquei-lhe, é belo, é grande, não há bem que não possua. Mas quão belo é, quanta grandeza contém, quantos bens possui. Não sei dizê-lo, ou seja, pode dizer de Deus as primeiras letras do alfabeto, deixando para trás toda a profundidade dos estudos. Assim, meus caríssimos irmãos, anjos e santos, mesmo estando no céu, como criatura, não têm a capacidade de compreender em tudo o que seu Criador são, como tantos recipientes cheios de Deus, que querendo enchê-los demais, se derramam fora. Eu acho que eu estou dizendo muitas loucuras, por isso eu coloco ponto. Capítulo 90, 3 de outubro de 1901. Luísa é oferecida de modo especial. Não há obstáculo maior para a união com Deus que a vontade humana. Tendo recebido a comunhão, estava pensando como oferecer uma coisa mais especial a Jesus, como atestar-lhe meu amor e dar-lhe um maior gosto. Então lhe disse: caríssimo Jesus meu, ofereço-te o meu coração para a tua satisfação e como louvor eterno, e ofereço-te a mim mesma, até mesmo as partículas mínimas de meu corpo, como tantos muros, para pôr diante de ti, para impedir qualquer ofensa que te seja feita, aceitando-as todas sobre mim, se possível, e a teu prazer até o dia do juízo. E porque quero que minha oferta seja completa e te satisfaça por todos, tenho a intenção de que todas as penas que sofrerei ao receber sobre mim as ofensas te recompensem de toda aquela glória que te deviam dar os santos que estão no céu, quando estavam na terra, aquela que te deviam dar as almas do purgatório, e aquela glória que te deviam dar os homens passados, presentes e futuros. Ofereço-te por todos em geral e por cada um em particular. Assim que terminei de dizer isto, o bendito Jesus, todo comovido por tal oferta, me disse: minha filha, tu mesma não podes entender o grande contentamento que me destes com te oferecer deste modo. Curaste-me todas as minhas feridas e me destes uma satisfação por todas as ofensas passadas, presentes e futuras. E eu tê-la-ei em conta por toda a plenitude, como uma joia preciosa que me glorificará eternamente. E cada vez que vejo-te, darei nova e maior glória eterna. Minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre mim e as criaturas de que se oponha à minha graça, que a própria vontade. Tu que me ofereces o teu coração para minha satisfação, te esvaziaste de ti mesma e te esvaziarei de ti. Tudo me verterei em ti, e do teu coração me virá um louvor que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá a meu Pai para satisfazer a glória que não lhe dão os homens. Enquanto dizia isto, via que, mediante minha oferta, saíam de todas as partes de mim mesma muitos rios que se derramavam sobre o bendito Jesus, e que depois, com ímpeto e mais abundante, os derramava sobre toda a corte celestial, sobre o purgatório e sobre todas as nações. Ó bondade de meu Jesus, ao aceitar um tão mísero oferecimento que o recompensa com tanta graça. Ó prodígio das santas e piedosas intenções que, em todas as nossas obras, mesmo triviais, nos aproveitemos dela. Que negócio não faríamos? Quantas propriedades eternas não adquiriríamos? Quanta glória demais não daríamos ao Senhor? Capítulo 91, 8 de outubro de 1901. Quando a alma trabalha unida com Jesus, suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele. Valor da intenção.
Esta manhã sofri muito por esperar por meu adorável Jesus, mas enquanto o esperava, fazia quanto mais podia unir tudo o que estava fazendo em meu interior com o interior de nosso Senhor, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava a humanidade santíssima. Agora, enquanto fazia isto, o bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, quando a alma se serve de minha humanidade como meio para obrar, ainda que seja só em pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem de minha humanidade e se apresentam ante a divindade. E como saem por meio de minha humanidade, têm os mesmos efeitos de meu agir quando estava sobre a terra. E eu, Senhor, sinto como uma dúvida, como pode ser que com a simples intenção no agir, mesmo nas mais mínimas coisas, enquanto considerando-as são coisas de nada, vazias e parece que a única intenção da união contigo é de agradar só a ti, as enche e tu as elevas naquele modo supremo, fazendo-as aparecer como coisas grandíssimas? Minha filha, vazio é o obrar da criatura, ainda que fosse uma obra grande. É a união comigo, é a simples intenção de me agradar a mim, o que o enche. E como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Eis a causa que faz tão grande. E além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações, venha nutrir-se dos frutos de minha mesma humanidade e alimentar-se de meu mesmo alimento? Além disso, não é porventura a boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso? Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações, um se santifica e o outro se perverte. Enquanto dizia isto, via dentro do nosso Senhor uma árvore verde, cheia de belos frutos, e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus, e por meio de sua humanidade as via dentro dele. Sobre esta árvore, a sua humanidade servia de quarto a estas almas, mas como era raro o seu número. Capítulo 92, 11 de outubro de 1901. Silêncio de Jesus. O alimento mais necessário é a paz. Tendo passado vários dias de privação e de silêncio, esta manhã ao vir continuava seu silêncio. E se bem o tive quase sempre comigo, por quanto fiz, não conseguia fazê-lo dizer uma só palavra. Parecia que tinha uma coisa em seu interior que o amargava. Tanto que ao deixava taciturno e não queria que eu soubesse. Agora, enquanto Jesus estava comigo, pareceu-me ver a rainha mãe, e ao ver Jesus comigo, disse-me: Tens? Menos mal que estás contigo, porque se deve desafogar sua justa ira. Estando contigo, o detenhas. Minha filha, pedes-lhe que detenhas os flagelos, porque os maus estão todos prontos para sair. Mas se vêm atados por uma potência suprema que o impede, e também porque se a justiça domina, não permitir que o façam quando lhes agrade. Se terá este bem que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão: Fizemos isto porque nos foi dado o poder do alto. Minha filha, que guerra se esconde no mundo moral, há horror vê-lo. Não obstante, o primeiro alimento que se deveriam procurar na sociedade, nas famílias e por cada alma deveria ser a paz. Todos os outros alimentos se tornam insalubres sem ela, ainda que sejam as mesmas virtudes, a caridade e o arrependimento. Sem a paz não levam nem saúde, nem verdadeira santidade. No entanto, no mundo de hoje, descartou-se este alimento da paz tão necessário e saudável, e não se quer mais que turbulências e guerras. Minha filha, rogai, rogai. Capítulo 93, 14 de outubro de 1901. Jesus mostra-se como um relâmpago e faz-lhe compreender alguma coisa dos atributos divinos.
O bendito Jesus vem depressa, quase como um relâmpago, e nesse relâmpago faz sair de dentro de seu interior, agora um distintivo especial de um atributo seu, e agora um outro. Quantas coisas faz compreender naquele relâmpago! Mas, retirando-se aquele relâmpago, a mente permanece às escuras e não sabe dizer o que compreendeu naquele relâmpago de luz. Muito mais que sendo coisas que se referem à divindade, a língua humana vê-se em dificuldade para as poder dizer. E por quanto mais se esforça, mais muda fica. Mas bem nestas coisas é que uma menina recém-nascida. Mas a obediência quer que me esforce em dizer o pouco que posso. E eis aqui. Parecia-me que todos os bens Deus os contém em si mesmo, de modo que, encontrando em Deus todos os bens que ele contém, não é necessário ir a outra parte para ver a amplitude de seus confins. Não, senão que ele só basta para encontrar tudo o que é seu. Agora, num relâmpago mostrava um distintivo especial de sua beleza. Mas quem pode dizer como é belo? Só sei dizer que, comparadas todas as belezas angélicas e humanas, as belezas da variedade das flores e dos frutos, o esplêndido azul e estrelado céu, que parece que olhando-o nos hipnotiza e nos fala de uma beleza suprema, são sombras ao alento que Deus tem mandado da beleza que nele contém, ou seja, como pequenas gotas de orvalho comparadas com as imensas águas do mar. Passo adiante, pois minha mente começa a se perder. Em outro relâmpago mostrava um distintivo especial do atributo da caridade. Mas, ó Deus 3 vezes santo, como poderei eu, miserável, falar sobre este atributo que é a fonte da qual derivam todos os outros atributos? Direi apenas que eu compreendi dele um respeito à natureza humana. Compreendi que Deus, ao criar-nos neste atributo da caridade, se derrama em nós e nos enche todo de si, de modo que se a alma correspondesse, estando cheia do sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus. Ao contrário, conforme a alma se vai difundindo no amor das criaturas, ou dos prazeres, ou do interesse, ou de qualquer outra coisa, aquele sopro divino vai saindo da alma, e se chega a fundir-se em tudo, a alma fica vazia da caridade divina. E como ao céu não se entra senão se é um complexo de caridade puríssima, toda divina, se a alma se salva, este sopro recebido ao ser criada, o irá a readquirir a força do fogo nas chamas purgantes, e só sairá quando chegar a transbordar desta caridade. Então, quem sabe que longa etapa terá que acontecer naquele lugar expiatório. Agora, se a criatura tem que ser assim, o que será o Criador? Creio que estou dizendo muitos disparates, mas não me surpreendo, porque não sou para nada nenhuma douta, sou sempre uma ignorante, e se há alguma coisa de verdade nestes escritos não é minha, mas de Deus, e eu fico sempre a ignorante que sou.